Pessoal, boa noite. Nas últimas aulas, a gente veio trabalhando com recursão, com recursão não, com hash, e agora na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com recursividade. Então a gente veio do conceito sobre hash, que como eu disse, era um tópico dentro da programação, então a gente viu como funcionava hash, tabelas de dispersão de maneira geral, e também a gente viu como utilizar hash para poder fazer o controle de senhas, de acesso às senhas. E dentro disso, para quem não estava nas últimas aulas, a parte nossa no projeto integrador, a parte de estrutura de dados, vai ser utilizar hash no sistema. Então, vocês vão ter que ter uma tela de login, aonde na hora de fazer o login, essa senha vai estar que está em hash, então vocês vão ter que fazer lá, na hora que entrar no sistema, ter como cadastrar o usuário e senha. Na hora que cadastrar, que mandar para o banco, você tem que mandar o hash. E aí eu deixei disponível o código, está lá no ambiente virtual, só não está a parte de banco, mas ele está fazendo o cadastro e está fazendo o login, isso aí utilizando um arquivo CSV fixo. Então essa vai ser a parte nossa no trabalho. E aí eu conversei com o Alexandre também, para ele poder dar uma adiantada nessa parte de banco aí, ele disse que ia dar uma adiantada para que vocês consigam desenvolver o projeto, que ele vai ficar para entrega aí até no final do mês que vem. Então, tendo em vista que a gente teve a alteração no nosso calendário, então a gente vai terminar o semestre de forma remota, a gente vai ter aí como prazo para poder trabalhar na nossa disciplina aí, em todas as disciplinas, né? Até ali na semana do dia 24, então na semana de 24 ali já tem que ser as últimas provas ali, que forem necessárias, e na última semana ali de julho ali fazer só a prova final para quem for necessário. E as nossas férias elas foram reorganizadas para o início de agosto. Então a gente vai ter férias nas 2 primeiras semanas de agosto, e aí depois o segundo semestre ainda está a definir como que vai acontecer. Ô, Matheus, a votação que parece que falou que, acho que né, nesse calendário que o Luiz Felipe mandou no grupo pra gente aí, Hum. essa votação que vai ter é mais dos docentes ou dos discentes também? Do segundo semestre, Isso, a respeito do segundo. de toda a comunidade, alunos e professores. Pode crer. E o pessoal, os técnicos administrativos que estão envolvidos diretamente ali na educação, os pedagogos, no caso, ali. Mas vai envolver todo mundo. Isso aí vai, Não, é. vai ter um estudo aí muito bem dos impactos. A gente está fazendo alguns levantamentos de quantos alunos estão fora. Isso aí, até o Luiz já estava repassando isso na sala de vocês, os alunos que não estão conseguindo acessar, isso para cada uma das salas. Então, a gente está fazendo isso por curso, para analisar o impacto e depois vai ter uma votação, sim. Mas nesse primeiro momento, a única coisa que foi definida é essa reorganização, que a gente vai terminar o semestre de forma remota. Beleza? Então, vamos lá. Só, a gente vai começar a trabalhar hoje, então, com recursão ou recursividade, que é um tópico dentro da programação. Então, não é um conceito ali que é de estrutura de dados em si, mas ele se encaixa muito bem nesse momento da disciplina. Então, porque para a gente entender melhor a recursividade, a gente tem que ter visto pilhas, porque recursividade utiliza pilhas. E se a gente vê lá em programação, depois a gente vai ver pilhas só depois, então fica muito abstrato. Então, já tendo visto o conceito de pilhas, como que pilha funciona, entender recursividade se torna bem mais fácil. Então, por isso que a gente vê nesse momento. E no próximo semestre, em estrutura de dados 2, a maioria dos algoritmos que a gente vai utilizar são algoritmos recursivos, que utilizam recursividade. Então, a gente precisa desse conceito para poder caminhar. Eu mandei para vocês lá no grupo, e depois vou colocar no ambiente também, uma videoaula daquele canal lá que coloca algumas definições. E a definição lá, da forma que eles apresentam, é bem interessante. Então, serve como material complementar. Também no nosso ambiente virtual, a gente tem um capítulo de uma apostila curta,
que trata o conceito de recursividade e alguns exemplos. E, além disso, a gente tem essa nota de aula que também está lá disponível. Então, a gente vai começar a entender o que é recursividade. Então, o conceito básico de recursividade é quando a gente tem uma função que chama ela mesma. E tem algumas funções que eu coloquei aqui, alguns probleminhas básicos de programação, que a gente vai só dar uma relembrada aqui, a gente não vai programar eles, a gente só vai relembrar porque são problemas que muitas vezes a gente resolve de forma recursiva, ou são problemas inerentemente recursivos. E a gente vai ver como resolver a maioria desses problemas aqui, na verdade, todos de forma recursiva. Então, entender como resolver esses problemas de forma iterativa, que é utilizando uma estrutura de repetição, um for ou um while, é importante para que a gente consiga fazer um contraponto com recursividade. Então, só para lembrar aí um pouco, então se a gente quiser calcular a soma de 1 até n, deixa eu abrir aqui o meu dev aqui. Não precisa copiar, é só para poder lembrar. Então, se eu quero fazer a soma aí de 1 até n, eu só vou criar um pseudocódigo aqui, ó. Então, soma, que eu vou receber um n aí qualquer, não vou estruturar, não. E aí, o que a gente vai fazer se eu quero fazer a soma de 1 até n? Então, a gente vai fazer um for para o meu i saindo de 1, enquanto o meu i for menor ou igual ao meu n, né, que eu vou chegar no meu n, e mais. E aí a gente vai ter uma variável soma, que vai ser ela igual a ela mesmo mais o i. Então, esse i aqui, que ele vai sair de 1, ele vai chegar até o n, que é o nosso parâmetro, e a gente vai acumular dentro dessa variável s. E no final a gente vai dar um return nela, né? Então, a gente vai dar um return nesse s aqui. Isso aqui é só um pseudocódigo. Então, se eu quero fazer a soma dos valores de 1 até n, a gente vai fazer um for de uma variável de controle de 1 até chegar a n, eu acumulo essa variável. Logicamente, esse S aqui tem que estar inicializado de 0, etc. A gente não está preocupando com isso agora. Então, só relembrando um exemplo de código aqui. O outro problema é se eu quero calcular a potência de A por B. A potência de A por B é o quê? É a multiplicação da base pela quantidade de vezes do expoente. Então, 2 elevado, aqui se eu quisesse calcular aqui, por exemplo, 2 elevado à terceira, é a mesma coisa que o quê? 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, é a base, que é 2, multiplicado pela quantidade de vezes do expoente. Se eu colocar 2 elevado à quarta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, se a gente vai fazer uma funçãozinha dessa aí, põe que ela é int também, potência, aí a gente vai receber o A e o B, e a gente vai fazer um for para o meu i saindo de 1, enquanto meu i for menor. Então, a quantidade de vezes que eu vou multiplicar vai ser o expoente, que no caso é o b, menor ou igual, né? E mais. E a gente vai acumular a base. Então, aí o meu resultado, ele vai ser o quê? Eu vou acumular a multiplicação da base. Então, é vezes igual, a base vai ser o A, né? Então, de A por B. Então, aqui nesse exemplo aqui, o A é o 2, o A é o 2 e o B é o 4. Então, eu vou acumular a modificação da base, que é o A. Então, R vezes igual a. Então, se eu fizer aqui, se eu receber 2 e 4, vou fazer para o meu A, o meu I saindo de 1, enquanto for menor ou igual ao meu expoente, que é 4, e eu vou acumular a multiplicação. Lembrando que também aqui, como eu estou acumulando multiplicação, esse R tem que sair de 1. Então, eu estou acumulando a base, que é o A, pela quantidade de vezes do expoente. Então, é um probleminha também comum da gente poder resolver. Outro problema que é comum a gente trabalhar com... quando a gente vai trabalhar com recursividade, como falei, não precisa preocupar, isso aqui é só para... Matheus, Oi. No caso lá, não é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? 2, 4 Porque vezes? o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou acumular a multiplicação. Então, pensa que o R aqui, ó, só estruturar um pouco melhor, o R vai sair de 1. Então, se eu fizer o meu I sair de 1 enquanto for menor ou igual a B, eu vou fazer por 4 vezes. O que eu vou fazer por 4 vezes? Eu vou acumular o A por 4 vezes. Então, vai fazer, ele já tem 1 vezes, mas o que o A vale? 2. Aí depois vai acumular de novo. 2. Vezes 2, vezes 2. O resultado da iteração vai ser isso aqui, ó. O 1 que começou o R, Não. vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aí você vai retornar ali
O F vai ter o resultado, na hora que você sair, você dá um return no F. Então, que é só para Então, aquele quadro que o senhor colocou na linha 8 ali, foi só para é aumentar e pôr um um para exemplo. multiplicar. Isso, a Aham. base é o 2, o expoente é o 4. É 2 elevado à quarta aqui. O que é 2 elevado à quarta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se eu coloco, o que é 2 elevado à sexta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Opa, que é vezes 2, né? É isso mesmo que eu falei pro senhor, porque esse aí deu. É duas, 4 vezes. Se eu colocar 2 elevado à sexta, vai ser vezes 2 vezes 2. Aham. A potência nada mais é do que o acúmulo da multiplicação da base pela quantidade de vezes do expoente. Então, se a gente vai resolver de forma iterativa, utilizando uma estrutura de repetição, é isso. Eu estou acumulando a base pela quantidade de vezes do expoente. Uhum. Certinho. Obrigado. O outro problema que a gente tem, que é muito clássico, é para poder calcular o fatorial de um número. O que é o fatorial de um número? O fatorial de 5 é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Nada mesmo, né? Então, calcular o fatorial é a mesma coisa de acumular a soma de 1 até n. Só que a diferença que a gente tem aqui, ó, na hora de fazer o fatorial, é que ao invés de acumular a soma, eu vou acumular a multiplicação. Então, lógico que esse S aqui também, que é o acumulador, ele tem que sair de 1 aí. Então, quando eu vou calcular o fatorial, eu vou sair de 1 até n, acumulando esse valor. Então, o que vai fazer aqui? 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Isso é fatorial. Então, todos esses problemas que a gente tratou aí, são só exemplos gerais, são problemas que a gente está acostumado a resolver de forma iterativa, com estrutura de repetição. A gente tem um outro problema aí, o decimal para binário, que a gente pode pular ele. Um outro problema clássico que a gente trabalha com recursão é a sequência Fibonacci. Então, Fibonacci é o atual mais o anterior gera o próximo. Então, a gente faz um for de quantos termos eu quero gerar, e eu vou fazer ali, o atual mais o anterior gera o próximo, e eu faço uma estrutura de repetição também. Então, com uma estrutura de repetição, eu consigo aqui gerar a sequência Fibonacci, que é 1, 2, 3, 5, etc. Então, se eu pegar aqui, o atual que é 1 mais o anterior, 1 mais 1, gera 2. 2 mais 1 gera 3. 3 mais 2 gera 5. 5 mais 3 gera 8. E assim por diante. Então, a gente consegue fazer isso também com uma estrutura de repetição. Por que a gente está repassando isso aqui? Porque todos esses problemas a gente consegue resolver de forma bem simples utilizando recursividade. Então, recursão é um conceito matemático, vocês já devem ter visto um pouco sobre recursão lá em alguma disciplina lógica ou matemática discreta ali, pelo menos o conceito de recursão lá com Peterson. E agora a gente passa a utilizar recursão em programação. Então, é um conceito poderoso em programação, onde a gente consegue pegar problemas que podem ser bem complexos se programado de forma iterativa. Iterativo é diferente de interação. Interação é comunicação. Iterativo é passo a passo, ou seja, através de uma estrutura de repetição. Então, são problemas que a gente está acostumado, a gente resolve ele de forma natural, utilizando uma estrutura de repetição ou de forma iterativa, e alguns problemas são inerentemente recursivos. A definição clássica, a definição do problema, ela é recursiva. Então, recursividade, ele é um conceito básico dentro da matemática. Então, é um conceito que precede aí a computação, é um conceito fundamental da matemática que passou a ser utilizado em computação. Então, tudo que tem essencial dentro da computação, a maioria das coisas aí vem da matemática. O conceito básico de um programa recursivo, em termos conceituais, que vocês acabam sendo cobrados, como em questão de concurso, ENAD, etc., o conceito básico de um programa recursivo é um programa que ele vai chamar a si mesmo. Então, o programa, ele mesmo chama ele. Ou seja, é uma função que chama ela mesmo. Então, é a mesma coisa. Você chama você, que chama você, que chama você, e uma hora isso tem que parar. Então, aqui só um exemplozinho. Tá vendo que a recursão ele vai diminuindo? Então, aqui é uma função, e ela vai diminuindo, 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 até que um ponto ela vai parar. Quando que ela vai parar? Quando ela vai chegar num ponto base, que a gente vai entender isso, como isso funciona. Então, a função recursiva ela é definida em forma dela mesma. Ou seja, ela mesma se chama. E ela tem que ter um ponto de parada, senão ela entra num loop infinito. Se você chama você, que chama você, que chama você, e você não tem um ponto, ou de uma quantidade de vezes, ou de uma instância mínima, isso vai entrar num loop infinito. Então, pode acontecer um loop infinito com recursão.
Só que a gente faz um loop sem ter um for, sem ter um while, sem ter nada. E aí, no começo parece magia negra, mas depois a gente consegue entender. Então, exemplos clássicos aí, a função fatorial, a função de Fibonacci, são funções inerentemente recursivas a partir da definição matemática. Então, a definição matemática do fatorial da sequência de Fibonacci é recursiva, ela não é iterativa, não é utilizando uma sequência de passos. E o percurso em árvores, em estruturas hierárquicas, ela é inerentemente recursiva. Então, é um conceito poderoso, ela define um conjunto infinito de elementos que a gente pode ter dentro de um conjunto, dentro de instruções finitas. Basicamente, assim, você pode gerar um for ali que você pode ir até onde você quiser. Ah, mas eu faço isso também. A gente vai ver que para alguns problemas fica muito simples a resolução com recursão. E o percurso em estruturas hierárquicas, como árvores, por exemplo, sem recursão, se torna muito trabalhoso. O que a gente consegue percorrer qualquer estrutura de uma árvore, seja que ela tenha lá quantos níveis possível, 1000 níveis ou 100.000 níveis, a gente faz o percurso com 3 linhas de código, utilizando recursividade. Ao passo que, se a gente não utilizar recursividade, a gente tem que utilizar estruturas auxiliares, como uma pilha, e tudo isso ser muito trabalhoso. Então, a gente vai ver que por trás do conceito de recursão tem uma pilha funcionando, mas ela é transparente, é a pilha de execução do sistema operacional. Então, a recursão é o processo pelo qual uma função ela chama a si mesma, repetidamente, por um número finito de vezes. Finito porque ela vai ter um chamado caso base. Então, a recursividade é um dos elementos que mais podem causar um certo impacto na programação, principalmente para quem vê recursividade a primeira vez. Então, se você pode ser alguém que já programa, sei lá, desenvolve para a web, desenvolve uma coisa, mas se você nunca viu um código recursivo, se você nunca utilizou um código recursivo, a primeira vez que você vê, você vai ter um certo impacto. E aí, você acredita primeiro, você tem fé primeiro, e depois você entende claramente como isso acontece. Se bem utilizado, a gente consegue deixar alguns programas bem mais simples de se entender, mas não é todo problema que a gente vai utilizar a recursão. Então, dificilmente você vai sentar e falar, agora eu vou criar uma função recursiva. Isso dificilmente vai acontecer. Na maioria das vezes, a gente tem um problema que ele é inerentemente recursivo. A sua resolução é mais simples de forma recursiva, porque de forma interativa vai dar muito trabalho. Então, quando a gente utiliza a recursão, a gente consegue simplificar muita coisa. Mas, como eu disse, isso não é uma via de regra. Você não vai pegar todos os programas teus e fazer com que eles se tornem recursivos. E a gente vai entender os prós e contras aí de se utilizar recursividade. Mas é um conceito essencial dentro da programação. Então, quando a gente tem um emprego da recursividade, como eu disse, nem sempre ela vai ser a melhor solução, porque recursividade, a gente vai entender isso, como cada chamada da função, a função ela chama ela mesma até um ponto que ela para. Então, cada instância da função ela vai sendo empilhada, armazenada na memória. Consequentemente, isso você vai ter um custo de memória bem maior aí dentro desse processo. Ela pode fazer com que você consiga resolver um problema, algo que é muito complexo, muito grande, você consegue reduzir instâncias menores. E, logicamente, vai ser mais fácil você resolver um problema menor do que um problema maior. Isso é para o computador também, na hora dele fazer o cálculo. Se eu te der 1 milhão de números e mandar você organizar isso de forma crescente, você com 1 milhão de números na mão, vamos diminuir aqui, se eu te der 100 números, eu te dou lá um tanto de número lá, nos quadradinhos escritos no papel, e eu te dou 100 números. Para você organizar esses 100 números, dá um pouco de trabalho. Você vai criar uma técnica ali. Se agora você divide esse problema ao meio, agora você tem 50-50. Reduziu. Agora você tem 25, agora você tem 10. Qual que é o caso mais fácil de ordenar 2 números? É o mais fácil de ordenar números, é com 2, né? Então, eu vou reduzindo o meu problema até que eu só fique com 2. E aí, depois, uma vez que eu só tenho esses 2 números, eu volto reorganizando tudo. Então, se eu tenho um problema muito grande, às vezes dividir ele fica mais fácil de resolver. Então, muitas implementações ficam muito mais fáceis, mais simples com recursividade. Porém, como eu disse, não é uma via de regra se utilizar recursividade para todos os problemas. Você não vai sair convertendo todos os seus problemas para recursivos achando que isso vai resolver o seu problema específico lá, vai fazer com que o seu programa fique melhor ou não. Pode ser que o seu programa fique mais rápido, mas ele vai consumir mais memória. E aí vai depender muito do escopo do problema.
Então, recursão, olhando aqui, a gente vê recursão no nosso mundo, né? Então, quando a gente olha um espelho, tem um espelho nas costas, isso que vai infinito. É legal que a câmera aqui do Google Meet faz isso. Eu vou colocar aqui na tela aqui para vocês poderem ver. A boneca russa, um exemplo de recursão, tem uma instância maior, que vai chamando outra, que vai chamando outra, até que você chega numa instância mínima. E aí, na instância mínima, você retorna no tamanho mínimo. O do espelho, ele vai sendo recursivo até o limite da nossa... que a gente consegue enxergar, né? Deixa eu colocar a tela do Google Meet aqui para vocês poderem ver, ó. Aqui, se eu clico para poder ver a minha própria câmera, ele estava gerando uma recursão. Tá vendo aqui, ó? Olha que legal. Ele vai na recursão até ficar no infinito, ó. Isso aqui é o exemplo de recursão. Viu que legal? Voltando aqui. Deixa eu só voltar a tela do jeito que ela estava aqui. Beleza, agora voltou. Então, tudo isso é exemplo de recursão, que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Então, recursão ele é algo que a gente consegue enxergar. E aí, dentro do contexto, a gente tem um exemplo clássico, quando a gente vai tratar de recursão, que é o problema se eu quero arrecadar alguma coisa. E aí a gente consegue desenhar a árvore de recursão e entender esse código passo a passo. Lá no ambiente virtual, para a gente não perder tempo digitando esse código, que ele é só de exemplo, por mais que ele tenha um contexto aí prático, que a gente consiga ver funcionar, ele é um exemplo. Então, lá no ambiente virtual, eu coloquei um código lá que se chama arrecada.c. Está dentro aí do nosso conteúdo de recursão. Baixem ele aí que a gente vai rodar ele juntos aqui. Então, vamos pegar um problema hipotético aqui. Vamos pensar que você quer arrecadar, por exemplo, R$1.500, que seja, para a tua formatura. Só que, se você for pedir R$1.500 para uma pessoa, para um amigo, para um parente, vai falar, não, R$1.500 é muito. E aí você leva em consideração que para todo mundo que você pedir, inclusive você, a pessoa que você pedir, ela vai contribuir com R$100. Se for menor ou igual a R$100 o que ela tem que contribuir, ela contribui. Se for mais que isso, o que ela faz? Ela contribui com 100 e divide o resto para outras duas pessoas poderem arrecadar para ela. Na hora que essa nova pessoa recebe esse pedido, ela vai ver, isso que eu tenho que arrecadar é menor ou igual a 100? Se for, beleza. Se não for, contribui com 100 e divide para outras duas pessoas. Então, vamos pegar o pedido aqui, chegou de 1.500. Esse carinha aqui, ele fala, não, 1.500 é muito. Aí ele fala, vou contribuir com 100. Aí ele deixou 100. E sobrou 1.400. Aí ele pediu 700 para esse, pediu aqui, vamos pensar, eu quero arrecadar aqui, né? Então, Matheus aqui, não, 1.500 é muito. Então, vou deixar 100 e vou pedir os outros 1.400 vou dividir para duas pessoas. Então, vou passar aqui 700 para o Luiz arrecadar e 700 para o Ronaldo arrecadar. Aí chega aqui no Luiz, o Luiz fala, não, 700 é muito. Vou contribuir com 100, deixa 100 aqui, faltou 600. Aí vou pedir 300 para o Gabriel arrecadar, vou pedir 300 para o Eber arrecadar. Aí chegou 300 aqui no Gabriel. O Gabriel, não, 300 é muito, vou contribuir com 100. E aí vou dividir aqui o problema aqui. Agora eu vou pedir 100 para o Andrew arrecadar, vou pedir 100 para o Lucas arrecadar. Na hora que chegou aqui no Andrew aqui, é 100? É menor ou igual a 100? É. Aí ele retorna o 100. É menor ou igual a 100? É. Retorna o 100. Então, cada um dessa instância aqui retornou 100. Aqui, o Andrew já tinha, eu nem lembro quem estava aqui mais, acho que é o Gabriel. Ele tinha que arrecadar 300, então ele pegou 100 de cada um que retornou, mais 100 dele 300. E ele vai devolver nessas instâncias. Vamos fazer um passo a passo aqui, que isso vai ficar mais fácil de entender dentro do nosso problema aqui. Vou abrir o Paint, abram esse código aí do arrecada, que aí a gente vai rodando ele, a gente vai entender a lógica dele. Como eu falei, isso aqui é só um exemplo, não assustem, não preocupem nesse primeiro momento. Não. Paint. Beleza. Pegaram o código aí? Então, o nosso main aqui, a única coisa que tem é digito um valor para arrecadar, vou ler o valor e vou pedir para a minha função arrecadar esse valor. O que a minha função arrecada vai fazer? Ela vai receber um valor. Então, essa função arrecada aqui, na hora que ela receber o valor, ela vai falar, preciso arrecadar um determinado valor.
E aqui a gente vai encontrar de cara algo que a gente vai falar muito, que a primeira coisa que a gente tem que ter dentro de uma função recursiva é o caso base, antes do passo recursivo. Então, se o valor que eu preciso arrecadar for menor ou igual a 100, eu já vou retornar o valor. Então, se alguém recebe um pedido para poder arrecadar um valor menor ou igual a 100, beleza, já arrecada, acabou. Se esse valor não for menor ou igual a 100, ele vai vir para o passo aqui. Eu vou tirar 100 reais do valor, ou seja, era 700, eu tiro 100, vai ficar 600. Por quê? Porque esse 100 eu mesmo estou dando, né? Então, o meu retorno, o que eu vou devolver? Eu vou devolver 100, que eu estou contribuindo, mais a chamada da função arrecada. Tá vendo aqui, ó, a função? Aqui está acontecendo a recursão, ó. A chamada da função arrecada do valor dividido por 2, mais a chamada da função arrecada do valor dividido por 2. Então, o que está acontecendo aqui? Ah, se alguém pediu 700 para mim, eu estou dando 100, e eu estou chamando a função arrecada para outra pessoa, ou seja, uma nova instância, que no caso é a mesma função, só que é uma nova instância, só que com esse valor por 2, mais outra instância do valor por 2. O que vai acontecer aqui? Quando a função chama ela mesma, acontece uma nova entrada, ou seja, a gente vai entrar novamente aqui dentro da nossa função. Então, vamos fazer uma simulaçãozinha que a gente vai entender aqui o passo a passo, como isso acontece. Eu vou colocar aqui do lado, que aí acho que vai ficar mais fácil a gente conseguir enxergar. Deixa eu colocar aqui. E aqui eu vou colocar o nosso pente do lado. Então, vamos pensar aqui que alguém aqui quer arrecadar um determinado valor. Eu vou colocar aqui a primeira chamada vai ser do arrecada de 700. Então, alguém quer arrecadar de 700 reais. Eu vou colocar 1.500 para ficar mais fácil. Só que, na hora que chega alguém pedindo, é a primeira chamada da função arrecada, receber o valor 700. Na hora que chega alguém aqui pedindo 700, é muito. Ah, não, eu não tenho como arrecadar 700. Então, o valor é menor ou igual a 100? Não. Então, eu vou tirar 100 do valor, que é que eu vou deixar, tá vendo? Ó, o meu retorno vai ser o quê? 100 mais. Então, aqui vai ficar travado aqui na função, ó. O que vai ficar travado aqui, ó? 100 mais. E ela vai esperar o quê? Aqui, ó, está acontecendo a chamada da função arrecada por 2. Então, aqui, se eu já tirei 100, aqui era 700, então vai ficar 600. E eu vou chamar a função nova dividindo por 2. Então, o que acontece aqui? Ó? Nesse momento, acontece uma nova chamada da função arrecada, só que essa nova chamada é o valor por 2 aqui. Então, ele vai chamar aqui do arrecada de 300. Por que 300? Era 700, tirou 100, que é o que eu estou contribuindo, né? E vai chamar arrecada dividido por 2. Então, quando eu chamo a arrecada, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, o que aconteceu? Ó? O arrecada de 700, ele estava executando. Ó. Arrecada de 700, veio executando, executando, executando. O arrecada de 700, ele parou aqui. Ó. Tá vendo aonde que está marcado aqui? Ó? O arrecada de 700 parou aqui. Tá vendo? Ó, o 100 mais. A instância do arrecada de 700, que é uma instância da função, ela parou ali. E quando aconteceu que a função chamou ela mesmo, gerou uma nova instância. Chamou a arrecada de 300. E aí, o que aconteceu aqui? Ó? Ela entrou de novo. A função voltou lá no começo. Então, aconteceu uma nova chamada e o valor agora é 300. E aí, começa tudo de novo. E aí, vai aparecer aqui, precisa arrecadar 300. O valor é menor ou igual a 100? Não. Então, vai ser o quê? Tiro 100. E aqui, eu vou falar, ó, vai travar aqui, ó. A função do arrecado de 300, ele vai ficar travado aonde? Nesse 100 mais. E o que vai acontecer aqui? Ele achou uma nova chamada da função. Ah, mas o que... E a segunda parte ali que você falou, não vai acontecer? Vai. Mas a segunda parte só acontece depois da primeira. E vai chamar uma nova instância aqui, do arrecado do valor por 2. Então, era 300. Já tirou 100. Então, sobrou 200. 200 por 2, 100. Vai acontecer uma nova instância aqui. Matheus, Oi? no caso, por exemplo, aí era 700, certo? Uhum. Aí tirou 100, aí ficou 600. Isso, aí ficou 600. Aí você está chamando o quê? O valor por 2, que é 600 por 2. Fez a chamada de 300. Aí eu vou pegar 600 dividido por 2. Isso. Aí vai dar 300. Tá vendo? Ó? O valor era 700. Então, eu tirei 100 do valor, que é o que eu estou Aham. contribuindo, né? O que chegou aqui a contribuição.
Então, parou no 100 mais. E fez a chamada o quê? Do arrecada por 2. Chamando a função arrecada do valor por 2. Ou seja, era 600, fez a chamada de 300. Aí você vai perguntar, cadê o outro 300? Você vai acontecer depois. Mas e esse 100 mais? Esse 100 aqui é esse aqui, tá vendo? O retorno, que é a resposta aqui, tá vendo? Vai ser 100 mais. É a mesma coisa que falar assim, ó, Ronaldo, eu tô precisando arrecadar, arrecada para mim 400. Aí você fala, opa, não, eu só contribuo a minha parte até 100. Porque é isso que a gente está fazendo, é valor menor ou igual a 100. Então, você está contribuindo com quanto? Com 100 mais. E você, a outra parte, ou seja, é 400, então você contribuiu com 100, sobrou 300. Aí o 300 você vai pedir para outras duas pessoas. Então, você vai pedir 150 para uma e 150 para outra. Entendeu? Essa é a ideia do problema aqui. E aí eu pedi que... Opa, aqui vai 200, não é arrecada de 200. Não, fiz errado aqui, volta. Aqui é a arrecada de 100, né? Arrecada de 100. Por quê? Aqui era 300. Tirou 100, ficou 200. 200 por 2, 100. Aí eu cheguei e pedi aqui. Eu pedi para alguém arrecadar 100. Quando eu pedi para alguém arrecadar 100, ele deu uma nova entrada aqui. Aí vai testar, 100 é menor ou igual a 100? É, então retorna o valor. Então, o que que essa instância aqui, o que que essa instância aqui ela vai retornar? Essa instância aqui, ela vai retornar aqui para cima. Quando eu pedir para arrecadar 100, ela vai retornar para quem chamou ela. Quem que chamou a arrecada de 100? Foi o arrecada de 300. É a mesma coisa. Se o Ronaldo pediu para duas pessoas arrecadarem, para quem que ela vai retornar? O Ronaldo. Aí alguém pediu para o Ronaldo arrecadar. O Ronaldo vai devolver para essa pessoa. E essa pessoa vai devolver para outra. Então, dentro dessa estrutura aqui. Então, aqui, quando pediu para arrecadar 100 é menor ou igual a 100? Devolveu aqui 100 mais. Então, o retorno do arrecado do valor por 2, que era 200 por 2, retornou quanto aqui? 100. Agora, o que vai acontecer? Vai ter uma outra chamada aqui, do arrecado por 2. Então, aqui, era 300, tirou 100. Aí fez a chamada de 100 e devolveu 100 para cá. Agora, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma outra chamada aqui, Vai pedir para outra arrecadar 100. Vai pedir o arrecado de 100. E vai acontecer a mesma coisa aqui, 100 é menor ou igual a 100? É. Então, vai retornar. O que vai acontecer aqui? Essa instância aqui, da função que eu pedi para arrecadar 100. Opa. Ela vai retornar para cá. Quanto que ela vai retornar aqui? O 100. Então, o que aconteceu aqui? Essa instância do 300, ele contribuiu com 100, depois ele pediu, gerou uma outra instância pedindo 100, retornou 100, teve 100 de retorno. Gerou outra instância pedindo 100, teve 100 de retorno. Então, essa instância do 300, o que o R está valendo? 100 dela, mais o 100 que ela recebeu de volta dessa instância aqui, mais o 100 que ela recebeu de volta dessa instância. Então, essa instância do 300, quanto que ela vai retornar para cima aqui? Quem que chamou a instância do 300? Foi de 700. Quanto que ela vai retornar aqui para cima? Ela vai retornar 100 também. 100 não, desculpa. Vai retornar os 300, que é a soma de todos aqui, Deixa eu pegar aqui que fica melhor. Então, aqui, ele vai fazer 100 mais 100 mais 100 e vai retornar quanto para cá? Ele vai retornar os 300. Vai ficar 300 mais. A instância de 700 acabou? Não, A instância de 700 ele fez o 100 mais. Depois ele chamou a arrecada de 300. Agora, o que vai acontecer? Tem mais uma arrecada, que é o valor por 2, né? Que ele sobrou 600 dos outros 300. Aí, o que vai acontecer aqui? Ele vai abrir mais uma chamada aqui, Ele vai abrir mais uma chamada agora do arrecada de 300. E o arrecada de 300, o que vai acontecer? É uma nova entrada. É menor ou igual a 100? Não. Então, eu vou contribuir com 100, vai acontecer a mesma coisa que a gente já tinha visto antes. Vai contribuir com 100
100 mais, e o que vai acontecer? Ele vai fazer a chamada agora, olha lá, 100 mais, então era 300, sobrou 200, valor por 2, 100, vai fazer a chamada do arrecada de 100. Vai fazer a chamada do arrecada de 100. Quando eu peço, o 100 é o caso base, na hora que eu chamo o arrecada para passar valor, qualquer valor que é menor ou igual a 100, ele já retorna o valor. Ah, então pediu 100, já vai receber o retorno do 100. Então, ele vai receber o retorno aqui, ó. Então, na hora que eu chamo essa instância aqui, a instância aqui, ela vai ter o retorno. Então, ela vai receber o 100 de retorno. Essa volta da instância do 300. A instância do 300 tinha feito 100 mais metade do valor, que chamou recado, e agora vai chamar a outra metade aqui. Aqui. Então, ele vai chamar outra vez aqui o arrecada de 100. E a gente vai conseguir ver isso aí no código rodando. Ah, é menor ou igual a 100? É, caiu no meu caso base. Então, ele vai retornar aqui. Então, ele vai retornar o 100 para cá. E aí, terminou a instância do 300. A instância do 300 foi o quê? O 100 que ele guardou, mais os 200 por 2, que é 100, mais o arrecada de 100. Vai aparecer retornando 300. Então, essa instância do 300, quanto que ele vai retornar aqui? Ele vai retornar os 300 para cá. Na hora que ele retornar os 300 aqui, ó, o que vai acontecer? Ele volta na instância dos 700. A instância 700 somou o 100 dele, mais os 300 que ele recebeu dessa parte aqui, mais os 300 que ele recebeu dessa outra parte, que é o retorno aqui, e vai aparecer retornando 700. Então, a instância de 700 vai retornar ele mesmo. Quer ver? Ó? Vamos colocar um passo a passo aqui que a gente consegue enxergar isso aqui rodando. Ó. Quanto que eu quero arrecadar? 700. Aí, o que apareceu? Ó, preciso arrecadar 700. Estou aqui. 700 é menor ou igual a 100? Não, né? Então, vou tirar o 100. Estou guardando o 100 aqui da instância de 700. Vai ficar lá guardadinho. Ou seja, não vai fazer nada ainda. E a instância vai congelar ainda. Aonde? No 100 mais. E vai chamar o quê? O arrecada do valor por 2. Na hora que ele chamar o arrecada do valor por 2, o que vai acontecer? Era 700. Tirou 100, ficou 600. 600 por 2, 300. Então, vai aparecer o quê? Preciso arrecadar 300. Ó, veio para cá. Ó. Preciso arrecadar 300. Aí tem uma nova entrada na função. Entrou. O valor é 300, que é o que aconteceu aqui, né? 300 é menor ou igual a 100? Não. Então, vai tirar 100. Ó, ele vai tirar 100. E vai pegar os 200 que sobrou e vai fazer a chamada do arrecada por 2. Então, 200 por 2 vai fazer a chamada do arrecada de 100. Então, vai ter uma nova chamada. Vai aparecer, preciso arrecadar 100. Preciso arrecadar 100. Então, tá vendo como ele tá vindo aqui? Ó, é 700. Aí, ele guardou 100, reduziu para 300. Guardou 100, reduziu para 100. Preciso arrecadar 100. Qual que é o meu caso base? Quando que eu vou parar de reduzir isso? Quando for menor ou igual a 100. Quando for menor ou igual a 100, então retorna o quê? 100. Então, aqui, ó, essa instância vai retornar 100. Esse primeiro 100 aqui, ó. Esse primeiro 100 aqui. Então, o que a gente vai conseguir enxergar agora? Ó? Precisa arrecadar 100, ele vai retornar o 100. Faltou, como eu já dei o return aqui, faltou a gente dar um printf retornando 100. A gente não vai enxergar isso aqui, ó. Porque o retornando, a gente assim vai chegar a 300, mas ele vai retornar o 100 aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Ele vai voltar na instância do 300 e vai vir para a segunda parte aqui da recursão. Ó. Vai vir para a segunda parte. Vai ser essa segunda chamada aqui, ó. Que ele vai aparecer o que de novo? Preciso arrecadar 100. Mas esse 100 já retornou. É que a gente não colocou um print aqui dentro, tá vendo? Ó? Antes do return. Na próxima vez que rodar, aí a gente pode colocar um printf aí, ó. Retornando 100. Não, 100 não, né? O valor, né? Que pode ser diferente, 100. N, vírgula, valor. E aí ele já fez aqui, ó. Aqui já retornou 100, aqui já retornou 100. Aí o que aconteceu? Ele voltou nessa linha aqui na instância do 300, ó. Ele voltou aqui, ó. Aí o que ele fez o quê? 100 que eu guardei, mais o 100 que essa instância retornou, mais o 100 que essa instância retornou.
Então, eu estou aqui, ó, nesse momento aqui, ó. O que ele vai fazer? Retornando o valor que ele tem aqui, ó, 100 mais 100 mais 100, ele vai retornar 300. Vai aparecer aqui, ó, retornando 300. Aí ele volta aonde? Volta aqui na instância dos 700, ó. Então, o 700 vai parar onde, ó? O 100 que ele guardou, mais o 300 que ele acabou de pegar de volta. E aí, como ele tinha parado nessa chamada aqui, ó, ele vai vir para a segunda chamada agora. E na segunda chamada, ele vai fazer onde ele parou. Ou seja, era 700, tirou 100, fez o arrecada por 2, pediu 300. Agora vai falar o que aqui? Ele vai chamar essa instância, ó, Matheus, do arrecada de 300. Oi. esse 100 mais 100 mais 100, como que ele funciona mesmo? Ó, aqui do 300, na hora que caiu, eu preciso arrecadar 300. Aham. 300 não é o meu caso base. O meu caso base é quanto? 100. Então, ele está guardando 100, tá vendo aqui, ó? 100 mais. É isso aqui, ó. 100 mais. E chamou o que sobrou, porque a gente está tirando 100 Do toda hora. arrecada, valor dividido por 2, mais arrecada dividido por 2. Isso, justamente. Aí ficou 100 mais 100 mais 100. Aí vai dar 300 de novo. Isso, justamente. É a mesma coisa que eu falar para você. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Se eu falar para você, ó, Ronaldo, eu preciso que você arrecada para mim R$ 300. Mas aí você não tem 300, você só tem 100. Então você pegou o teu 100. E os 200 que faltou, o que você fez? Você pediu para 2 pessoas arrecadar. Ou seja, que é o valor, que é 200 por 2. Você pediu 100 para uma pessoa, mais o valor dividido por 2, 100 para outra Pessoa. Entendeu? Que é o 100 que a instância está dando, mais o 100 que você pediu para uma, mais o 100 que você pediu para outra. Entendeu? Entendi. Obrigado. Voltando aqui, ó, ele teve o retorno dos 300. Então, essa instância dos 300, ela retornou... Opa, essa instância dos 300, ó, ela retornou os 300 para cá, ó. Então, estava aqui os 300, fez 100 mais 100 mais 100, retornando 300. Então, parou aqui, ó, 100 mais 300. O que acontece, ó? Esse 100 mais os 300 é aqui, ó. E vai acontecer agora uma nova chamada do arrecada de 300. Ou seja, vai chamar o arrecada de 300 agora. Que é o que vai acontecer agora, tá vendo? Preciso arrecadar 300, tá vendo? É uma outra instância que está nascendo. Então, essa instância aqui, ó, ele chamou, tinha só essa instância. Aí ele chamou, criou essa também, ficou com as duas. Chamou, criou essa, ficou com 3. Essa aqui já retornou, morreu. Voltou aqui, ficou com 2. Essa aqui chamou outra, ficou com 3. Retornou, morreu, ficou com 2. Essa aqui já somou, retornou, ficou com 1. Agora ele chamou a arrecada de 300. Está com 2 instâncias na memória. Aí quando eu preciso arrecadar 300 é menor ou igual a 100? Não. Então, contribuo com 100, que é o que vai acontecer aqui, ó. Contribuo com 100 e chamo a arrecada do que sobrou, né? 200 por 2. E aí, o que vai acontecer? Vai fazer uma chamada de arrecada de 100. Olha lá. Preciso arrecadar 100. Ah, 100 é menor ou igual a 100? É. Já retorna para cá, ó. Já vai ficar 100 da primeira, que ele já do 300 mesmo, mais o 100 que você pediu aqui embaixo, mais a outra chamada. Vai aparecer agora. Preciso arrecadar 100. Então, quando aparecer o preciso arrecadar 100, é essa instância que está nascendo aqui, ó. Que ela vai aparecer, ó. Preciso arrecadar 100. O 100 já retorna 100. Esse 300. Oi? Esse 300, na hora que ele vai para 100, como que é mesmo, Matheus? Aqui, ó. Eu preciso arrecadar 300. Nasceu a instância do 300 aqui. Aí, o que está fazendo ali? Ele está colocando 100 mais. Por que era 300, né? Certo valor. Aí eu estou tirando 100. Por que eu estou tirando 100 do valor? Porque 100 é 200. Tá vendo? Porque ele não é menor ou igual a 100. Se não é menor ou igual a 100, eu contribuo com 100 e chamo a arrecada do valor por 2. Então, eu vou chamar, era 300, tirou 100, ficou 200, 200 por 2, 100. Então, vou pedir para arrecadar 100. Ele já retorna. Veio para cá. Veio para cá. Depois, olha lá, veio esse aqui, ó. Esse primeiro, que é o primeiro 100. Ele volta, já retornou aqui. Depois pede para arrecadar 100. Volta e já vai ter o quê? 100 mais 100. Então, essa instância aqui, ó, na hora que ele volta no 300, ele tem 100. Mais o arrecada que ele veio aqui, pegou 100. Mais o arrecada que ele veio aqui, 100. E vai aparecer o quê? Retornando 300.
Então, vai dar um retornando 300 agora, tá vendo? Agora, se eu dar o próximo retorno, vai dar Aí 700. já retornou aqui, ó. Quando ele retornou, já veio para cá, ó. Aí Aham. voltou para a instância de 700. Aí no Aham. 700 é o quê? É o 100 que ele tinha, mais os 300 que ele recebeu de cá, mais os 300 que ele recebeu de cá. Essa instância agora de 700 vai retornar 700. Uhum. Valor arrecadado, 700. Tá vendo? O que é importante acontecer? Cada vez que tem a chamada recursiva, o que ele vai fazendo? Ele vai gerando uma nova instância da função. Na hora que dá o return, a função morre. Então, a primeira só tem uma instância execução. Você pode pensar em um programa execução, em uma instância da função arrecada. Depois chamou 300, eu tenho duas. Chamou 100, eu tenho três. O 100 retornou? Morreu o 100. Só tem duas. Chamou outro 100, eu tenho três. Retornou? Morreu. Só tem duas. Retornou 300? Só tem 700 agora, só tem uma. Chamou de 300? Duas. Chamou de 100? Três. Então, tá vendo que a gente vai tendo várias instâncias de execução. Mas na hora que ele retorna, morre a função. Então, esse é o conceito por trás. Isso aqui é só um exemplozinho, só para ver como funciona. Não, esse não é o Hello World de recursão. Isso aqui é só um exemplo de contexto. Mas ele é legalzinho, que já ajuda a gente a entender coisas mais complexas à frente. Vamos ver outros exemplos que vai ficar mais fácil de entender aí. Matheus. Então, qual que é? A gente tem um princípio base da recursão. Quando a gente quer resolver um determinado problema, um problema P aí, por exemplo, o algoritmo recursivo ele tem que ser capaz de classificar o problema, você na hora de programar, ou o teu problema, ele tem que ter duas coisas básicas. Uma que é o caso base, ou a instância trivial, e o passo recursivo. Então, cadê? Então, a gente tem que ter o quê? O caso base e o passo recursivo. O caso base é o meu ponto de parada. Quando você vai fazer um for, você para, não para? For de 1 até 10, for de 1 até 1000. Você vai parar, enquanto eu não chegar numa determinada coisa. Qual que era o nosso caso base de parar de pedir? Se eu receber um pedido menor ou igual a 100, já retorno. Então, eu não reduzo mais o meu problema. Então, o meu caso base é o meu ponto de parada. É quando eu não vou fazer mais chamada recursiva. Aonde que o meu caso base tem que estar? Ele tem que estar no começo do meu problema. Ele tem que estar no começo da minha função. Por quê? Se o passo recursivo, ou seja, se a função chamando ela mesma, ela aparece no começo, ela entra no loop infinito. E ela nunca vai acabar. Então, sempre uma função recursiva, a primeira coisa que a gente tem que ter, sempre vai aparecer, é o caso base. Então, qual que é o meu caso base? É aqui, ó. Se o valor for menor ou igual a 100, return. Eu posso ter só um caso base? Não. Eu posso ter vários casos base. Posso ter vários, né? Se o valor for entre 10 e 20, eu retorno tal coisa. Se o valor for entre tanto, eu faço outra coisa. Eu posso ter vários casos base. E o que é o meu passo recursivo? É onde a função está chamando ela mesma. Então, aqui eu tenho a função chamando ela mesma, não tem? Então, aqui é a minha chamada recursiva. Mas está acontecendo duas vezes. Aí gera o que a gente chama de árvore de recursão. Isso pode acontecer? Pode. Então, problemas clássicos, como o do Fibonacci, acontece isso. E esse problema aqui do arrecada também acontece isso. Na maioria das funções recursivas, eu só tenho uma chamada. Nesse caso, a gente tem duas chamadas. Então, sempre em uma função recursiva, a gente vai ter duas coisas essenciais. Primeiro, caso base, é quando ela tem que parar. Segundo, é o passo recursivo. Um ponto importante no passo recursivo é que o teu problema, a cada chamada da função, ele vai sendo reduzido. Ou seja, lógico, você pode aumentar ele e o teu ponto vai ser quando ele parar de crescer em um determinado momento. Mas o teu problema, ele tem que mudar a cada chamada recursiva. Então, pensa lá, o que a gente está fazendo aqui? Pegando o meu problema e dividindo por 2. A cada chamada, eu posso reduzir em um número, em um dígito. E aí eu vou reduzir para algum determinado ponto. Por quê? Porque senão você nunca vai sair, né? Então você tem que ter um ponto de parada. A cada chamada recursiva, você tem que reduzir o teu problema. Ou, no caso, se eu vou aumentar, se você for parar, quando ele crescer muito. Entenderam esses dois? E isso aqui é o essencial. Ou seja, você vai ter o caso base, às vezes chamado também de instância trivial, e a instância não trivial, que é chamada aqui sempre de passo recursivo.
Em parte de conceito, a gente tem o conceito de recursão direta e indireta. O que a gente mais utiliza de longe é recursão direta. Recursão indireta são casos bem específicos. Recursão direta é quando a função chama ela mesma. É o que mais acontece. Recursão indireta é quando você tem duas funções. A chama B e a B chama A. Então, fica uma função chamando a outra dentro do processo recursivo. Em alguns algoritmos de árvores, pode até acontecer isso, mas não é algo normal. Geralmente, a gente evita isso aqui, ó, de recursão indireta, que pode gerar uma certa confusão de enxergar onde está acontecendo a recursividade. Outro ponto importante é entender a diferença de programas iterativos, funções iterativas e recursivos. Isso eu já estava falando no começo, mas iterativo não é interativo, o pessoal às vezes acaba confundindo, é iterativo, dessa forma mesmo, sem o N. São programas que a gente resolve com uma sequência de comandos baseado na estrutura de repetição. While, ou for, ou qualquer coisa dessa maneira. Já programas recursivos são baseados em recursão, onde a função chama ela mesma, você vai reduzindo o teu problema até chegar num determinado ponto e você vai ter um caso base para poder parar a tua recursão. Caso contrário, você entra dentro de um loop infinito. Um dos exemplos clássicos, que depois a gente vai ver na próxima aula aí, para poder calcular a potência, eu não vou entrar aqui agora, porque a gente vai ver um exemplozinho legal. Abra um dev aí, ó, a gente tem essa funçãozinha mystery, ela é void, então ela só vai printar alguma coisa, estou recebendo um i, se o meu i for menor ou igual a zero, então você vai colocar um i maior que zero e ele dá um return, ele mata, né? Caso contrário, ele está printando o i, depois ele chama a função mystery, tá vendo? Ó? Ela chama ela mesmo. Só que o meu i, que é a minha entrada, ele está reduzindo. Então, qual que é o meu caso base? Se o meu i chegar a um valor que for igual a zero, ou menor ou igual a zero, a função acabou. Então, aonde que está o caso base? Aqui está o meu caso base. Ó. Aqui é o meu caso base. Então, aonde que o caso base tem que estar em uma função recursiva? No começo. Sempre, no começo que eu falo, antes do passo recursivo. Aonde que está o passo recursivo? Aqui, que é onde a função está chamando ela mesma. Então, ela chama ela mesma, reduzindo em 1. Então, o i, pode colocar i menos menos, ou i menos 1, tanto faz aqui. E eu estou printando o i. Digitem esse código aí, mas quem que arrisca em falar para o que essa função faz? Só olhando o código dela. Alguém? Alguma função decrescente? Ela vai fazer o decrescente, mas ó, tá vendo que ela tá dando um print do i aqui, ó? Ela E aí faz depois o que acontece? Ela diminui, é isso mesmo. Só que aí depois você tem um outro print aqui. Então o que você falou e tá certo, ó. Você colocar 10, ele vai colocar 10, 9, 8, 7, 6, tá. E depois, com esse segundo print, o que ele vai mostrar? O número atual? Ele vai voltar da onde ele parou. Então, ele vai reduzindo até zero e depois ele volta lá na pilha de execução, né? Ele parou aonde? Ele tinha parado aqui, então ele vai voltar lá escrevendo. Então, vai aparecer algo interessante aí. Vamos programar ele junto aí? E aí, essa vai ser a nossa última atividadezinha de hoje. Quem quiser, ele tem lá no ambiente virtual, se achar mais fácil de copiar que aqui. Então, vamos criar o main aqui primeiro, só para poder facilitar, né? Int é o valor, printf, valor, scanf, porcento d, vírgula, e comercial, vou ler esse valor. E aí a gente só vai chamar a nossa função mystery ali, né? Mystery, eu coloquei mystery mesmo. Mystery, e a gente vai passar esse valor nosso para a função. Então, a nossa função aqui, ó, ela é void, que ela só printa, né? History. A gente vai receber um i igual, tá ali. O caso base é o quê? Se meu i for menor ou igual a zero, aqui é o nosso caso base. Caso base. Vou colocar um printf aqui, ó. Caso base.
barra N. Só para a gente enxergar que entrou nele, né? Isso aqui é só para fins ilustrativos. Return 0. Caso contrário, se não for menor ou igual a 0, eu vou printar esse i, né? Printf, %d, vou dar um espaço e vou printar o meu i aqui. E aí, depois que printar, eu estou chamando a função, ela está chamando ela mesma. Só que eu estou reduzindo ela em 1. Lógico, eu tenho que reduzir para ela chegar a 0 lá, né? Para ela parar. E depois eu estou printando o i de novo. O que vai acontecer que vai ser legal? Pensa que eu colocar 3. 3 menor que 0? Não, vai printar 3. E aí, i é igual a i menos 1. Então, vai chamar o mister de 2. É menor ou igual a 0? Não, vai printar 2. Mister é igual a mister menos 1. Vai chamar de 1. 1 é menor ou igual a 0? Não, vai printar 1. Aí, depois, 1 menos 1, 0. É menor ou igual a 0? É, return. E aí, ela vai retornar. Quando ela retornar, o que vai acontecer? Todas as funções, elas pararam nessa linha aqui, ó. Então, todas as funções, ele chamou o quê? Ele chamou o mystery. Tá. Sempre que ele printar aqui, eu vou dar um getch, só para entender o que está acontecendo. Então, sempre que ele printa, na hora que ele tem a chamada do mystery aqui, ó, na hora que ele vai fazer a chamada, na hora que ele faz a chamada do mystery aqui, todas as instâncias elas estão travadas. E como não tem mais nada para ela fazer, ela volta desempilhando aqui, ó. Legal, vamos rodar aqui para a gente poder ver isso aqui funcionando. Cursão. Verdade. Opa. Mystery. Vou colocando aqui num passo a passo para a gente poder entender. Opa, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Tem um return no void. Ele está xingando aqui, mas o return é só para matar a função aqui. Por mais que tá void aqui. Se você colocar int, ele não tem problema, não. Vou colocar 5 aqui. Aí ele vai entrar com 5. 5 é menor ou igual a 0? Não. Veio aqui, printou, parou. Agora, o que vai acontecer? Ele vai pegar o 5 menos 1, vai chamar de novo agora o mister de 4. 4 é menor ou igual a 0? Não. Vai vir aqui, printou, parou. Agora, o que vai acontecer? 4 menos 1 vai chamar o mister de 3. 3 é menor ou igual a 0? Não. Printou, parou. Na hora que eu der o enter, 3 vai chamar o mister de 2. 2 é menor ou igual a 0? Não. Parou. Vai chamar o mister, 2 menos 1, vai chamar o mister de 1. É menor ou igual a 0? Não. Parou. Aí o que vai acontecer agora? Na hora que ele chamar o mister aqui, eu devia ter dado um getch aqui. Vou dar um getch aqui, só para poder ver e a gente voltar. Aqui no caso base também, getch. E vou colocar o 5 e voltar aqui só para a gente rever aqui. Valor 5 é 1. Na hora que ele chamar aqui 1 menos 1, ele vai chamar o mister de 0. É menor ou igual a 0? É. Vai dar caso base. O que aconteceu aqui, ó? Todas essas instâncias aqui, ele chamou de 5. Ele printou o de 5, achou a chamada do de 4. Printou o de 4, achou a chamada de 3. Printou o de 3, achou a chamada de 2. Printou de 2, achou a chamada de 1. Então, tudo isso aqui, ó, todas essas instâncias estão na memória. Nesse momento, quem está na memória? Está o 5 na base, depois está o 4, depois está o 3, depois está o 2, depois está 1. Então, aqui, ó, na hora que ele chamou o caso base e ele retornou, qual que é a instância anterior antes do caso base? Ele volta na instância do 1. Porque é isso que aconteceu, ó. Não foi a instância do 1 que chamou do caso base? Então, ele volta na instância do 1, aqui. Depois da chamada aqui do mister, o que ele tem para fazer aqui? O que ele tem para fazer na linha de baixo? Um printf do i. Como ele estava no caso base, ele voltou na instância anterior, quanto que o i está valendo aqui? 1. Olha o que vai acontecer aqui agora. Ele vai printar? Ah, eu não imagino, colocou getch aqui para ver, ó. Vamos colocar getch só para poder ver o passo a passo. Getch. Ele já mostrou o segredo ali, mas
Então a gente entendeu. Colocou 5, a instância do 5 parou, printou, ele achou uma chamada recursiva. Então, essa instância da execução da função Mr. aqui, ela congela. Ela fica congelada, porque ele acha uma chamada recursiva. E ele para nessa linha. Então, ele para na linha 9. O 5 está congelado na linha 9. E aí ele entra a do 4. A 4 menor ou igual a 0? Não. A do 4 fica congelada porque ele acha uma chamada recursiva. Entra do 3. Do 3 fica congelada porque acha uma chamada recursiva. Entra do 2, acha uma recursiva. Quando que a função morre? Quando ela acha o return ou quando ela chega na última linha. A chamada 5 chegou na última linha? Não, parou na linha 9. Do 4, do 3, do 2, do 1. Todo mundo parou na linha 9. Então, a instância do 1 está em execução ainda. Ela está travada lá, né? Agora, a do 1 vai chamar do 0, né? 1 menos 1, 0. Olha lá. 1 é menor ou igual, 0 é menor ou igual a 0? Não. Então, caso básico, return 0. Então, a instância do 0 morreu. Então, quem chamou a instância do 0? Do 1. A instância do 1 tinha parado na linha 9, agora ele vem para a linha 10. Quanto que o i está valendo aqui nesse momento? 1. Olha lá, printou 1. O que aconteceu da instância do 1? Morreu. Volta para a instância anterior do 1. Quem que é? Do 2. O que vai acontecer? A do 2 parou na linha 9 também. Vai vir para a próxima linha. Nesse momento, o i está valendo 2. A instância do 2 morreu, porque acabou, né? Quando uma função morre? Quando acha o return ou quando ela acaba. Acabou as linhas dela. Volta na instância do 3. A instância do 3 tinha parado na linha 9. Vem para a linha 10. Quanto que o i está valendo nesse momento? Agora? 3. Morreu do 3. Volta na instância do 4. Printou 4. Volta na instância do 5. Printou 5. Acabou a minha pilha. Não tem mais nada. Isso aqui é uma pilha. A gente vai desenhar na próxima aula. Não tem mais nada. Acabou a função. Não tem mais nada a fazer. Entenderam isso aí? Parece magia negra, né? Mateus. Tem um ponto acontecendo, ele vai e volta de forma mágica. Mateus. Oi? A forma decrescente eu entendi. Mas aonde que ele começa a printar o 1, o 2 e o 3 no código? Nessa linha aqui, ó, na linha 10. O que acontece quando você chama recursão? Quer ver? Deixa eu colocar aqui no Excel que vai ficar legal. E dá para a gente poder ajudar aqui nesse... Aqui, ó. Vamos pegar, isso aqui é uma pilha. Deixa eu marcar aqui com as coisinhas que eu gosto. Beleza, isso aqui é uma pilha. Então, aqui, ó, quando a gente teve a primeira chamada lá, ó, teve a chamada do 5, não é? A chamada do 5, olha lá, ele printou o 5 aqui na linha 8. Depois, na linha 9, ele achou uma chamada recursiva. O que aconteceu com o 5? Ele ficou congelado. Ele fica congelado na memória. E a instância do 5 chamou quem? 4. Veio para a linha 9. O 4 veio, printou na linha 8. Na linha 9, ele congelou. Porque a do 4 chamou a do 3. A do 3 printou na linha 8. Na linha 9, ele congelou. Chamou a do 2, que chamou a do 1, que chamou a do 0. Na hora que chamou a do 0, o que aconteceu? Caso básico return. A instância do 0, o que aconteceu com ela? Morreu. Então, deixa eu ver que eu queria marcar de alguma coisa aqui. Deixa eu... Isso. A instância do 0 morreu. Então, quando acha return, morreu. Aí o que acontece? Ele volta para a instância anterior. Quem que é a instância anterior? 1. Então, nesse momento, na hora que ele volta aqui, ó, a do 0 morreu. Ele volta para a instância do 1. A instância do 1 tinha parado aonde? Na linha 9. E aí ele passa para a linha 10. Quanto que o i está valendo nessa execução aqui? 1. Aí o que vai acontecer aqui? Ele vai printar 1. Printou 1, acabou. Morre a instância do 1. Ele volta para a instância do 2. Tá vendo que ele vai empilhando? Ele está empilhando. Na hora que acaba a função, ele vai retornando, ele vai desempilhando. Então, tudo isso foi o quê? Aqui dá para a gente ver o processo da recursão funcionando direitinho. Enquanto cada execução, ele vai empilhando. Ó. Ele meio que vai somando de volta. Ele vai acumulando. Então, assim, ele tinha do 5, depois tinha do 4, 3, 2, 1, 0. Então,
Essa função, ela chegou a ter 6 instâncias em execução na memória. Na hora que chegou do 0, ela morreu. Aí voltou na do 1. O que ele tinha para fazer na instância do 1? A instância do 1 tinha congelado aqui, ó, porque a do 1 chamou a do 0, não chamou? Então ele volta na última. A do 1 chamou do 0 e estava aqui. E aí ele faz a última coisa que ele tem que fazer, que é printar o i. Então na instância do 1, quanto que o i está valendo? 1. Por isso que ele veio aqui e printou 1. E aí ele volta na instância do 2. A do 2 tinha parado aqui. Ele vem para a próxima linha. Quanto que o i está valendo aqui? 2. Aí ele vem aqui e printa 2. Morreu. Volta na instância do 3. Tinha parado aqui. Quanto que o i estava valendo? Opa. Estava valendo 3. Volta aqui. Morreu. E assim ele vai, ó. Tá vendo? Ele foi empilhando. Então era 5. Reduziu para 4, para 3, para 2, para 1. 0. Na hora que foi 0, achou return. E aí depois ele volta desempilhando. Deu para entender de maneira geral? Depois a gente vai detalhar um pouco mais com alguns outros exemplos. Beleza, pessoal? Matheus, eu acho que eu meio entendi. Ele só não printou porque não chegou no caso base. Não, ele Ele não printou printou. base. Não, a linha 10. Não, a linha 10. A linha 10 aqui, ó. O que está acontecendo? Toda vez que eu chamo. Olha lá, eu chamei o 5. Quando que a minha função acaba? Quando eu acho um return ou quando acaba a última linha dela. Então, ó, você chamou o 5. 5 é menor ou igual a 5? Não é o caso base. Ele veio para cá. Printou o 5. O que ele achou na linha de baixo aqui, na execução da instância do 5? Ele achou uma chamada recursiva. Então, o que acontece? Ó? Essa instância do 5, tudo que está acontecendo nela, todos os valores, todas as variáveis que tem dentro dessa função, na execução com o valor 5, ela congela na memória. E o que aconteceu agora aqui? Mister de i menos 1. Agora acontece a chamada de 5 menos 1, de 4. Então, a execução do 5, ele congela na memória. Ó. Ele está congelado na linha 9. Aí, quando ele retorna na do 5, o que ele tem que fazer na linha de baixo? Printar o 5 de novo. Só que o que aconteceu? Ele foi empilhando, 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 empilhando. Ele chegou no 0. Na hora que ele volta do 0, ele volta para quem? Para 1. Então, ó, ele estava no 5, reduziu para 4, para 3, para 2, para 1. Achou o caso base, que é o 0. Quando ele volta do caso base, quem chamou o mister de 0? Foi 1. Então, ele printou 1, chamou o mister de 0, voltou de novo e printou 1. Ô, Matheus, Foi. o que não tá dando para entender é porque esse printf da linha 10 não tá lá dentro desse if, sabe? Porque não tá fazendo muito sentido na cabeça ele travar na linha 9, não printar a linha 10 e ficar fazendo até a linha 9 e não sei se você entendeu o que eu tô falando. Ele tá fora do if. O if é o caso base só, é só isso aqui. Só se for menor ou igual a 0 que ele vai printar o caso base. O que aqui está fazendo? Ó? Ele printa o valor e depois chama a função recursiva. Um ponto importante para você entender recursividade é que quando ocorre a chamada da função recursiva, todo o seu conteúdo fica travado. Então aqui, ó, se pegar aqui, ó, nesse momento aqui, ó, o i é igual a 5. Aqui, ó, o i é igual a 4. E assim por diante. Então, o que aconteceu aqui, ó? O i é 5, não é? O que ele foi? Printou o 5 e chamou o mister de 4. E aí ele deu uma nova entrada, que chamou de 3, e chamou de 2, que chamou de 2, que chamou de 1. E o 1 chamou de 0. Na hora que o 1 chamou 0, caiu no caso base, que é o que printou aqui. E aí deu return. O 0 morreu. Aí quando o 0 morre, ou seja, quando você tem uma função recursiva, ela está chamando ela mesma. Quando uma instância da função recursiva morre, o que acontece? Ela volta para a anterior, para quem chamou ela. Quem chamou o mister de 0? Foi o 1, ó. Então, no 1, entrou 1 aqui. 1 é menor ou igual a 0? Não. Printou 1. Aonde printou 1? Aqui. Chamou o mister de 1 menos 1. Chamou 0. Printou o caso base. Deu return.
Então, quando ele volta da instância que ela acabou, ela volta para o anterior. Então, do 0 ele voltou para quem? 1. E o i está valendo quanto? 1. Aí, o que ele vai fazer aqui depois do caso base? Printar 1. Aí, depois que eu fiz a de 1, acabou. Não tem mais linha. Morre a instância do 1. A do 1 morreu. Aí, ele volta para quem aqui? Na de 2. Aí, a 2 tinha congelado nessa linha também. Por quê? Uma função, ela congela no ponto onde ocorre a chamada recursiva. Ele vem para a próxima linha. Então, na instância do 2, quanto que o i está valendo? 2. Ele vai pegar e vai printar 2. E assim por diante. Deu para dar uma compreendida? Beleza? Um ponto importante, cara, tem até um ditado aqui bem legal, cara. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui que é legal. Para fazer um procedimento recursivo é preciso ter fé. E ao tentar resolver um problema, encontrei obstáculos dentro de obstáculos e por isso adotei uma solução recursiva. Mas o mais legal é isso aqui. A primeira coisa, para você entender recursividade, você tem que acreditar que ela funciona. Então, basicamente, quando ocorre uma chamada recursiva, o teu problema, o teu código, a tua função congela naquela linha, do jeitinho que ela tá, com todas as variáveis que ela tem, e vai para a memória e fica numa pilha. E depois todas as outras chamadas vão sendo empilhadas. Na hora que termina uma chamada, ela vai se empilhando e voltando à execução. Beleza? Depois, na próxima aula, a gente detalha um pouquinho mais, a gente vai fazer mais alguns exercícios e dá para entender melhor. Tranquilo, pessoal? Matheus, você vai subir esse arrecada lá pro ambiente? Já está lá.